Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Outra vez diz: alegrai-vos gentios com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de gozo, de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu quero repetir junto com os irmãos o versículo 4. 1, 2, 3. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deus, a tua palavra é santa, é bendita e eficaz. Aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre um assunto que agrada a poucos, mas é o que nós aprendemos nesses textos sagrados aqui, quando interpretamos o texto no seu contexto. Servir é o mandamento supremo de nosso Senhor Jesus Cristo. Servir é o mandamento supremo de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aqui, ele começa a falar sobre essa questão de serviçal, de servir. E ele diz aqui: mas nós somos fortes, devemos suportar as fraquezas. Você só suporta se você é servo para servir. E o maior exemplo que nós temos na questão de servir é do próprio Deus. Deus criou o homem e serviu o homem de tudo quanto foi bênção. Você está no capítulo 1 da Gênesis, na criação, e chega no versículo 29, Deus, no verso 27, que diz: Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a semelhança, façamos o homem, e Deus fez, e colocou no jardim e falou assim: olha, toda árvore que dá fruto aí, você tem liberdade para você comer, só não vai comer daquela árvore. Deus, ele serviu a sua criação, como serve até hoje. A Bíblia diz no Salmo 104 que Deus envia o seu Espírito e renova os enxames das águas. Os peixes são renovados, pela criação de Deus, pelo Espírito de Deus. Então nosso Deus é o exemplo de servir. O Senhor Jesus Cristo, exatamente, ele é, assim, agora na época da igreja, aquela pessoa que nos dá a orientação de como servir. Ele diz lá em Mateus 20, 28, que ele não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45, a mesma coisa. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E quando a gente olha para esse texto aqui, Paulo está falando exatamente sobre essa questão.
Muitas vezes, irmão, na questão de servir, nós temos algumas dificuldades. Sabe por quê, irmãos? Porque sabe o que acontece? O ser humano, ele tem uma coisa dentro dele, que é a busca pelo poder. A busca pelo poder. A busca pelo prestígio. E quando o ser humano, ele tem um cargo e ele tem um poder na mão, como diz uma tese de RH, você quer conhecer o homem, dê poder a ele. Às vezes você trabalha numa empresa e você tem vários amigos. E de repente aquela pessoa que é seu amigo passa a ser seu chefe, você perdeu o amigo. Porque ele tem o poder na mão agora. E o prestígio faz com que as pessoas menosprezem a amizade. E ela não passa mais a servir ao companheiro ou ao amigo. Então o ser humano, pelo poder, pelo prestígio, que isso é uma característica inerente do ser humano, está em todo ser humano por causa do pecado. Então o ser humano, para ele servir no conceito supremo do Senhor Jesus Cristo, é complicado, irmãos. Você vê que nós encontramos dentro dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, no seu ensino dos apóstolos, certa feita, uma mãe chegou para pedir para os dois filhos, a mãe de João e de Tiago: ó Senhor, no teu reino, conceda que um dos meus filhos seja na tua direita ou à esquerda. Quer dizer, privilégios no reino de Deus. Ele falou assim: ó, você não sabe o que está pedindo? Não é assim não. Sentar à direita ou à esquerda não compete a mim, compete ao Pai. E Jesus chamou a criancinha e começou a ensinar: ó, quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Só serve, irmãos, quem é menor no reino de Deus. E o menor no reino de Deus não é o mais pobre, não é o mais infeliz, não é o mais necessitado. O menor no reino de Deus é aquele que nasceu de novo. Porque se você pegar o Sermão do Monte, onde Jesus ensinou, bem-aventurados os fortes, não é isso? Não, não é, irmãos. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados fracos, bem-aventurados pacificadores. E as bem-aventuranças estão discriminando a capacidade do homem do reino de Deus. Mas no conceito humano, isso é utopia, isso é engano. Isso aí não está no princípio humano, não. Então o ser humano, ele preza pelo poder, ele preza pelo prestígio. Pelo poder ele mata, pelo prestígio ele mata, ele passa em cima de todo mundo. Ele não faz questão de perder a amizade, perder amigo, perder parente, pelo prestígio e pelo poder. O ser humano não está nem um pouco preocupado com isso, não. Desde que ele esteja por cima, meu amigo. Mas no reino de Deus é diferente. O reino de Deus só serve aquele que é humilde. E é interessante, irmãos, os irmãos que fizeram trabalho aí no supermercado, os irmãos viram, contribui mais com um quilo de alimento quem tem menos condição do que quem tem mais condição. É impressionante isso. Irmãos, é complicado, mas é verdade. O ser humano gosta de poder e gosta de prestígio. Então veja bem, quando você pega o Senhor Jesus Cristo, Jesus sempre ensinou os discípulos sobre isso. Por que Jesus foi rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus? Porque Jesus veio trazendo um confronto na teoria dos judeus. O judeu é uma nação chamada por Deus para ser exemplo para outras nações. Não para ser superior às outras nações, mas para ser exemplo. Irmãos, se nós não formos exemplo para outras pessoas, alguma coisa está errada conosco. Jesus nos chamou para sermos exemplo. E para sermos exemplo, irmãos, neste mundo perverso, nós temos que muitas vezes ser passado por idiotas, ser passado por bobo, mas não é não, irmãos. Nós não somos idiotas, não somos bobos. Nós nascemos de novo e, como Jesus disse, o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é celestial. Então, em primeiro lugar, nós vemos aí que o homem ele busca poder, busca prestígio, que massageia o ego. Faz com que a pessoa se sinta, se sinta forte, poderosa. E se a pessoa se sinta forte e poderosa,
como é que ela vai agradar a outros? Não, ela não agrada ao outro, não. Ela agrada a si próprio. Só vai procurar agradar a outrem aquela pessoa que nasceu de novo, que é humilde, que tem o Espírito Santo agindo, na verdade, espírito de mansidão. Então essa pessoa, ela muitas vezes, ela tira até da sua boca para dar para outra pessoa. Então, irmãos, quando nós vemos isso, uma outra característica do ser humano que vive neste mundo, nesse século, é a questão da ambição por domínio. E infelizmente isso atingiu as igrejas evangélicas. Ambição por domínio. Então, quanto mais a pessoa está lá em cima, mais tem vez na mídia, mais tem destaque, mais domínio ela tem. E é interessante que o ser humano, quando adquire poder e prestígio, o que ele quer é ser dominador. Ele quer dominar sobre tudo e sobre todos. E o que Jesus está tratando exatamente aqui é contra esse princípio de poder, de prestígio, de domínio que as pessoas buscam. Os seus discípulos buscaram. E Paulo está escrevendo na igreja de Roma agora, alertando sobre isso. Que o Senhor Jesus Cristo tinha falado tanto, porque com certeza da igreja de Roma, isso aqui estava lá, porque em Roma, o prestígio, o poder, veja bem, o domínio que eles dominava o mundo todo, isso estava no sangue, estava no tutano dos romanos. E a igreja de Roma estava sofrendo com isso. Irmãos, olha, às vezes você é chefe num departamento de uma empresa, e se você não tomar cuidado, você torna um dominador. Irmãos, e chefe que é dominador, que é autoritário, ele não tem amigos. Quando o chefe, ele é uma pessoa humana, e ele é uma pessoa que compreende as outras pessoas, ele tem amigos dentro dos seus subordinados. Então toma muito cuidado com isso. A questão da ambição por domínio, dominar, eu sou o cara, eu faço. Irmãos, não é o princípio do Evangelho. E Paulo está alertando essa igreja aqui, olha o verso 3 aqui. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Jesus foi xingado, Jesus foi maltratado, Jesus foi caluniado, Jesus foi cuspido, Jesus foi afrontado, mas ele suportou para nos dar exemplo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim que os líderes cristãos são colocados como escolha para a humanidade. Tem que ser, a humanidade vai falar mal deles, e eles têm que ficar quietinho. E nós vemos hoje na questão da predominância, na questão do poder, do prestígio e do domínio, as pessoas adquirem autoridade sobre o povo de Deus, e as pessoas dizem assim, você tem que ser cabeça e não cauda. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, a autoridade que Deus nos dá é para pisar a cabeça de Satanás, não é para pisar as outras pessoas. E infelizmente, irmãos, tem chefes cristãos que tem que tomar cuidado. O Gilvan é exemplo disso. Teve um chefe que presbítero da igreja, que era pastor de igreja, que era um capeta. E está cheio de tipo de gente predominante, autoritário, manda. Irmão, não é assim não, irmãos. Não é assim. Paulo está dizendo sobre essa questão. Por isso que eu digo que esse assunto não interessa às pessoas. Porque são verdades da Bíblia Sagrada para nós hoje. Para nós hoje. Ensinamento para a igreja de Roma e para nós hoje. Então, quando a gente olha essa questão da autoridade do povo de Deus, a autoridade contra os principados, contra as potestades, em nome de Jesus expulsamos demônio, em nome de Jesus cura enfermo, em nome de Jesus faz tudo. Mas agora a pessoa recebe esse dom de Deus, esse ministério de Deus, e agora ela quer um poder para ela quer um prestígio para ela ter um domínio sobre isso. Irmãos, só Deus para ter misericórdia. Irmãos, não é porque Deus nos deu um dom, não é porque Deus nos deu uma capacidade, que nós vamos usufruir disso
para o nosso ego ser massageado ou o nosso ego ser preenchido. Não é assim não. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então o Senhor nos ensina exatamente que servir é o mandamento supremo do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vemos alguns exemplos que eu quero compartilhar com os irmãos sobre essa questão de servir. Esses exemplos que nós temos nesse exercício da igreja de servir e servir com alegria. Irmãos, lembra aquele louvor do Salmo lá? Servir ao Senhor com alegria, né? E cantar ele um cântico novo e assim por diante. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, capítulo 2 de Atos, do verso 42 ao verso 47, você vai encontrar na igreja primitiva, Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, uma igreja primitiva que tinha tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Então o que acontecia? Eles serviam uns aos outros e eram servidos. Irmãos, hoje, infelizmente, nós vivemos uma época em que essa comunidade está carente no mundo, de um servir ao outro. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Irmãos, você tem uma palavra de ânimo, você tem boca para orar, você tem boca para interceder, você tem joelho para dobrar e orar pelas pessoas, você pode servir orando. Qual é o lema de missões? Missões eu não posso ir, mas eu posso ajudar a enviar com a minha oferta. Não posso ajudar com a minha oferta, mas eu posso orar, posso interceder. A mesma coisa nessa questão de servir. Eu não posso dar porque eu não tenho, mas eu posso orar por quem tem e a pessoa vai ser tocada para dar. Então, irmãos, primeira coisa que nós vemos aí, a igreja de Atos, Apóstolos capítulo 2, era uma igreja que servia e era servida e servia para ser servido. Tinham tudo em comum, de casa em casa repartiam o pão, se alimentavam, se regozijavam e chamava a atenção do povo. Irmãos, olha como que, vocês lembram alguns anos atrás que se fazia aquelas campanhas para arrecadar mantimento, para as enchentes, para a seca do Nordeste, que muita gente ficou rico com aquilo lá, saia carretas e carretas carregadas aí de alimentos. O povo, irmãos, o povo, quando é instruído a servir, o povo serve. O povo cristão tem que aprender a ser um povo serviçal, um povo que trabalha a respeito do reino. Não é só com dinheiro, não é só com dízimo, não é só com oferta, mas é a nossa vida, voluntariamente. Nós aprendemos isso para dominical de manhã, irmãos. A igreja, exatamente a igreja que tem a obrigação de testemunhar, de testificar de Deus, de falar de Deus. Se você tem o dom de tocar, você vai tocar para Jesus. Se você tem o dom de cantar, você vai cantar para Jesus. Isso tudo você está servindo. E quando a gente fala servir uns aos outros, quando entra na questão dos dons espirituais, dons não é privilégio meu. O dom é dado para mim para servir para você. Deus dá um dom para alguém ensinar, para ele ensinar outras pessoas. Deus dá um dom para você pregar para outras pessoas. Agora isso não dá direito de você comercializar esse dom, porque Deus te deu para você servir. Lembra que Jesus falou para Paulo lá em Atos capítulo 20, verso 35? Paulo, melhor coisa é dar do que receber. Mas, irmãos, isso sumiu do meio evangélico. E nós temos que resgatar esse princípio, irmãos. Deus te deu um dom, esse dom vai ser ferramenta que Deus vai usar para abençoar outras pessoas. Como é gostoso você ouvir alguém que toca bem, alguém que canta bem, ou alguém que prega bem, ou alguém que ensina bem. É dom que Deus deu para servir outras pessoas. Agora, quando você pega a parábola dos talentos, você vê exatamente que aquela pessoa que recebeu um dom enterrou com medo. O outro que recebeu 2 negociou, que recebeu 5 negociou. Então a pessoa que recebe o dom, que recebe o ministério, ela tem a obrigação de contribuir com outras pessoas. Ô irmãos, olha outra coisa. Em Atos capítulo 6, nós estamos falando a questão dos exemplos do exercício de servir, a igreja que serve. Em Atos capítulo 6, você vai encontrar lá a instituição dos diáconos, a junta diaconal da igreja primitiva.
Por que houve a necessidade dos diáconos? Porque existia, dentro daquela comunidade, as esposas dos judeus que falavam grego, que estavam sendo discriminadas. Então o que aconteceu? Os discípulos se reuniram, não é bom a gente parar de pregar a palavra, então vamos levantar homens aí, homens de fé, homens de boa reputação, para eleger diáconos para que a obra continue. Ministérios faz parte do quê? Do serviço. Irmãos, ministério é para servir outras pessoas. Não é simplesmente para você se regozijar. Agora eu sou isso. Não, irmãos. Nós somos servos para servir. E enquanto vivemos nesse mundo, nós vamos servir. Conversando com um médico, amigo meu, ele diz assim: Pastor Pedrosa, quando a gente faz o juramento da medicina, de trabalhar em favor, em prol, e se possível dar a vida pela profissão, dá-se a impressão que a pessoa fala aquilo, né, da boca para fora. Alguns falam, mas depois de um certo tempo que você é médico, você passa a viver aquilo. Às vezes você se esquece de você pelas pessoas que você está cuidando delas. E é verdade, a mesma coisa é na vida cristã, irmãos. Deus nos deu um dom, nos deu um ministério, Deus nos abençoou para você abençoar outras pessoas, servir outras pessoas. Então, na igreja primitiva, Atos capítulo 6, surgiu essa questão, né? Lá os judeus falavam grego, as esposas dele lá estavam sendo discriminadas, então agora juntou os diáconos, homens de boa reputação, de fé, para exercer essa atividade. A mesma coisa somos nós hoje, irmãos. Nós temos que trabalhar servindo uns aos outros. Outra coisa que você vê em Atos capítulo 9. Você vai encontrar lá uma mulher chamada Dorcas. Uma mulher que fazia renda para as irmãs. Essa irmã era um exemplo de servir outras pessoas. E quando essa irmã morreu, chamaram Pedro. Pedro, olha, a Dorcas morreu, não pode ser isso. Pedro foi lá, o que aconteceu, orou e Dorcas ressuscitou. Irmãos, ela era muito querida, por quê? Ela servia outras pessoas, ela ajudava outras pessoas. Irmãos, eu sempre falo, às vezes, né, a igreja, ela para no tempo e no espaço, mas na questão do serviço, do servir. Irmãos, será que nós não temos dentro da igreja a irmã que sabe fazer tricô, crochê para ensinar outras pessoas? Até uma maneira de evangelizar, fazer um chazinho. Olha, tal dia à tarde vão ter 2 horas de aula de tricô, de crochê, né? E vai vir outras pessoas para aprender. E dentro dessas aulas de tricô e crochê, meu irmão, quantas vidas se salvaram antigamente? Quantas almas se salvaram? Quantas famílias foram libertas? Eu lembro uma feita, irmãos, que em São João Clímaco, os filhos dos cristãos que estudavam numa escola em São João Clímaco estavam péssimos em matemática. E se converteu um jovem lá, e chegou na época o pastor Pai e falou: Pastor, eu queria ajudar na igreja, mas eu sou novo convertido. O pastor Pai falou assim: você pode ajudar, por que não pode? Eu sou professor de matemática, então você quer dar? Eu quero dar aula, sábado à tarde estou disposto a dar aula para as crianças. Primeiro semestre, as crianças da igreja eram um fracasso. Sábado à tarde o irmão começou a dar aula de matemática. Aí a diretora chamava os pais: mas o que aconteceu com o seu filho? Era tão ruim, agora é o melhor aluno da classe. Olha só, as aulas que ele dava sábado à tarde abriu a mente das crianças. As crianças começaram a assimilar: ajuda, servir. Eu não posso servir com dinheiro, eu sirvo com o que Deus me deu, com oração, com o meu trabalho e assim por diante. Irmãos, se tem uma coisa que eu sempre que aprender, é exatamente isso aqui. Paulo diz aqui, olha que Paulo diz aqui, olha, veja bem, versículo 4: porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Como é que eu não tenho esperança de uma vida melhor, esperança de uma igreja equilibrada, de uma igreja que trabalha, de uma igreja unida, se não tiver pessoas para servir uns aos outros? Irmãos,
Isso é o que o texto bíblico nos ensina. Outra coisa que nós vemos aqui na igreja primitiva é exatamente a coleta que Paulo arrecadou para os cristãos que estavam, quando levou para Jerusalém, que os povos de Jerusalém estavam passando por um problema seríssimo. Mas, irmãos, como a gente vai ver isso aqui, sobre a questão dos apóstolos, como é que os apóstolos enfatizaram essa questão do servir no seu conceito que eles aprenderam depois do dia de Pentecoste, e antes de Pentecoste eles se instruíram, mas eles não se lembraram, depois do Pentecoste o Espírito Santo ensinou eles. Então vamos ver como os apóstolos enfatizaram isso nos seus ensinos nas Escrituras. Quando você pega o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 13, Paulo diz que sede antes servos um dos outros pelo amor. Irmãos, só ama quem recebe amor. E amor é fruto do Espírito Santo. Irmãos, eu só amo o irmão porque Deus me deu amor. Se Deus não colocar amor no nosso coração, você vai passar pela rua e ver o camarada caído, e você simplesmente vai em frente e deixa o camarada caído lá. Agora, se Deus colocou amor no seu coração, você vai chegar, mesmo que seja um bêbado, você vai tentar ajudá-lo a alguma coisa. Porque Deus colocou amor no coração. E Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, verso 13. Sede antes servo dos outros pelo amor. Você tem que amar, que é fruto do Espírito Santo. Depois Paulo vai dar sequência lá sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Irmãos, outra coisa, Tiago diz, Tiago capítulo 2, do verso 14 ao 17, Tiago fala sobre essa questão da fé e das obras. Se eu tiver fé e não tiver obras, que é o servir, irmãos, o que adianta? Alguém diz, mostra a tua fé. Eu tenho fé de transportar monte, mas aquela fé que eu tenho não condiz com o fruto do Espírito Santo que age através daquela fé. Ô irmãos, não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio. E o que Tiago está falando é exatamente da questão do equilíbrio. Eu tenho fé, mas tenho obras. Faço alguma coisa que condiz com a minha fé. É isso que o Tiago está falando. Outra coisa, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 16 e 17, 1 João capítulo 3, versículos 16 e 17, João disse que o amor de Deus é conhecido pela compaixão e pela entrega em favor dos irmãos. Irmãos, se eu não amar o irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não faço nada em favor de um irmão que está necessitado ou necessitando, como é que eu posso dizer que eu recebi de Deus esse amor? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Deus nos amou e nos deu já desse amor. Agora, amor não é para ficar guardado, escondido. Eu te amo, mas olha, não vou demonstrar. Então, irmãos, amor é demonstrado. Amor é serviço. Você pensou, Deus, eu amo aquelas criaturas que eu criei lá, mas deixa eles se virar lá. Meu irmão, nós estávamos perdidos. Já pensou se Deus não mandasse chuva no fim desse ano passado? Uma hora dessa, todo mundo aqui fedido sem tomar banho? Mas pelo amor que Deus tem por nós, irmãos, Ele manda a chuva, Ele manda o sol, Ele manda o frio, Ele nos dá saúde, dá ar para respirar, Deus nos dá água para beber, para tomar banho. É o amor que Ele tem por nós, irmãos. Ele nos serve para nós servirmos outra pessoa. Deus nos serve de uma maneira tão tremenda, irmãos, que às vezes a gente tem que parar para pensar sobre isso. E quando a gente olha para esses textos bíblicos, irmãos, a gente tem que ficar impactado. Porque Deus nos serve para nós servirmos outras pessoas. E é o que Paulo está falando aqui. Versículo 7. Portanto, recebemos os outros, como também Cristo recebeu para a glória de Deus. Você já pensou isso aqui? Receber como Cristo te recebeu? Você que era uma bênção, né?
todo torto, todo defeituoso, e Cristo te recebeu. Agora, a pessoa se converteu, batizada com o Espírito Santo, recebeu um dom de Deus, não suporta mais ninguém. Não é assim não, irmãos. Tem que suportar. Fazer o quê? Tem que suportar. Posso fazer outra coisa, tem que suportar. E quando a gente vê o apóstolo Pedro, então, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 10, Pedro diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pedro vai no fígado da igreja. Olha o que Pedro diz aqui, 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, cada um conforme o dom que recebeu. Se eu recebi o dom de pregar, eu vou servir, e servir com carinho, com gosto, como diz Paulo em Romanos. Aquele que ensina, esmere, se gaste no esmeril para ensinar. Aplique a sua vida. O que recebeu o dom de adorar o Senhor, levar a igreja de oração, se gaste nisso. O que recebeu o dom de interceder, seja um intercessor fiel a Deus. Tudo isso está relacionado a esse texto bíblico, irmãos. Cristo nos recebe nos piores momentos das nossas vidas. Agora, nos melhores momentos das nossas vidas, nós muitas vezes não queremos receber outras pessoas. Embora, irmãos, tem certas horas que, você fica até decepcionado, mas você tem que servir, porque exatamente é o ensino do Senhor Jesus Cristo, é a suprema orientação das Escrituras. Nós somos servos para servir. Servo não é senhor, servo é servo. Outra coisa, irmãos, quando a gente olha para essa questão de servir, vamos aprender algumas lições com o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos dos discípulos, falamos da igreja primitiva, mas vamos aprender agora algumas coisas do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus se humilhou para que Deus o exaltasse. Lá em Filipenses, Paulo fala sobre isso. Filipenses capítulo 2. Que Jesus se humilhou, tendo tomado a forma de servo. Ele não se exaltou, se humilhou. Ele se esvaziou da sua glória celestial. Jesus não deixou de ser Deus na terra. Não, Jesus era Deus. Mas ele não usou a sua natureza divina em favor de si próprio, não. Porque Satanás queria que Jesus usasse isso. Satanás, como uma tentação, queria que Jesus usasse a sua glória divina para si próprio nesse mundo. Transforma essas pedras em pães. Jesus tinha poder para isso. Jesus não usou a sua glória divina em favor dele. Ele usou a glória divina em nosso favor, em nosso benefício. Como homem ele teve sede, como homem ele chorou, como homem ele teve decepção, como homem ele suportou afrontas, injúrias, cansaço, para nos dar exemplo. Jesus, Filipenses capítulo 2, Paulo deixa bem claro lá que Jesus se esvaziou. Outra tradução diz: aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, embora fosse igual a Deus. Irmãos, como diz aquele, deixou o esplendor da sua glória para vir nesse mundo aqui. Olha que exemplo que Jesus nos dá, irmãos. O exemplo sublime disso tudo, de servir. E graças a Deus que Jesus fez isso por nós. Graças a Deus mesmo. Porque senão nós estaríamos perdidos, irmãos. Outra aprendizagem que nós aprendemos com Jesus. Jesus obedeceu à vontade do Pai, ao invés de almejar uma posição. Lembra quando Jesus está naquele momento de agonia, de aflição, antes de ir para a cruz, que foi orar? Pai, se possível, passe de ver esse cálice, contudo,
não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus obedeceu à vontade de Deus. Pela vontade de Deus ele foi à cruz. Pela vontade de Deus ele suportou tudo por amor ao Pai, por amor a nós, irmãos. Ô irmãos, eu sempre falo, pastor não é só engolir sapo. Pastor tem que engolir sapo, lagoa, se tiver taboa, aguapé, engole tudo. Irmãos. É complicado, irmãos. Não é fácil não, irmãos. Olha, vamos pegar a questão do nosso irmão Moisés. Moisés, um servo de Deus, abençoado, Deus. E o povo só na cabeça de Moisés. Chegou um momento que Moisés, acho que ele estava tão estressado, que Deus falou: Moisés, você fala com a rocha, que vai sair água. Mas aquela vara bendita da mão de Moisés, Moisés chegou na rocha e pumba na rocha. E Paulo fala que a rocha era Cristo. Moisés bateu na rocha. E Deus falou assim: Moisés, você não me glorificou lá no dia da provação? No dia da provação era para você falar, você bateu. Eu vou te mostrar para você que você perdeu. Vem cá, vamos subir aqui no monte. Tá vendo? Ó? Tudo aquela terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou dar esse povo, mas você não vai entrar não. Irmãos, às vezes acontece isso conosco, irmãos. É tanta coisa na nossa cabeça e nós deixamos de servir. Nós deixamos de ser servo. Nós deixamos, sabe, às vezes é tanto confronto, tanta coisa que, sabe, você fala assim: olha, eu vou pedir licença para Deus 5 minutos, faz isso não. Não faz isso não. Suporte. Como diz o escritor aos Hebreus, mais um pouquinho só. Suporte. Porque Deus vai te dar vitória. Jesus, irmãos, obedeceu à vontade do Pai. Ele não fez a vontade do Pai. Se possível, passe mim esse caso. Contudo, não seja feita a minha vontade. Irmãos, muitas vezes nós temos que olhar para isso com carinho, irmãos. Porque às vezes, irmãos, nós perdemos grandes coisas por nós não olharmos com carinho para os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Tudo que antes foi escrito exatamente para nosso ensino, para nós aprendermos. A Bíblia é um manual de instrução, de regra, fé e prática. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. Cuidado com as ideologias, cuidado com as filosofias de vida. Outra coisa, irmãos, nós vamos aprender com Jesus. Jesus definiu o que é alcançar a grandeza sendo servo e como ser o primeiro tornando-se escravo. Jesus falou para os discípulos sobre isso. A grandeza que você adquire sendo servo. Irmãos, Jesus precisava lavar os pés dos discípulos? Não, irmãos. Mas Jesus lavou os pés dos discípulos para dar exemplo. Só que você vê uma coisa. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, aí o Pedro falou: não, senhor, em mim o senhor não vai fazer isso não. O senhor vai lavar meu pé não. Ele falou: tá bom, Pedro. Só que se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo. Olha o que o homem pensa. Pedro falou assim: não, senhor, não somente os pés, mas lava a cabeça, lava tudo, dá um banho completo. Porque Pedro pensou: se lavar os pés eu tenho parte com o Senhor. Se ele dá um banho, então eu vou ser o chefe. É o que as pessoas pensam, irmãos. As pessoas querem destaque. Elas querem sempre ser a primazia. Você lembra que João escreve lá nas suas cartas, lá na terceira carta, que tinha um camarada que tinha primazia na igreja e não recebia os irmãos, não tratava bem os irmãos porque queria ser o chefe da igreja? Isso é coisa do ser humano, irmãos. Mas Jesus ensinou que para nós sermos vitoriosos, nós temos que ser servos. Jesus chamou as crianças e falou assim: vem aqui, tá a criança aqui no meio aqui. Ó, quem quiser ser grande no reino de Deus tem que ser uma criancinha. Ser simples, humilde. Irmãos, nós estamos perdendo muito por causa disso, por causa de posições, almejar posição. Não existe mais servo. Eu quero ser servido. Eu quero ser como o faraó. Eu quero ter tudo na mão. As pessoas tudo trabalhando em meu favor. Não, irmão, não é assim não.
Nós temos que ser servo para servir, porque aí nós vamos ser abençoados por Deus. E se tem uma coisa, irmãos, quando nós servirmos, Deus tem compromisso com a sua palavra. Outro ensinamento de Jesus, irmãos, está numa coisa importante. Jesus arriscou-se a servir outros por confiar que era o Filho de Deus. Jesus arriscou a servir a outros por confiar que era filho de Deus. Ele confiava no Pai. Ele sabia o Pai que ele tinha. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós temos que confiar no ministério que Deus nos deu, que nos deu, que Deus nos deu, como Pedro fala aqui, cada um conforme o dom que Deus deu. Porque nós temos um Deus que cuida de nós, irmãos. Ou, irmãos, se nós não tivermos confiança em Deus, nós vamos confiar em quem? Na placa da igreja, no pastor da igreja, no bispo? Não, irmãos, nós confiamos em Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós. Então Jesus, irmãos, ele arriscou-se a servir outras pessoas porque ele confiava em Deus. E a pessoa que é servo, ela serve porque ela confia no Deus que ela serve. E o Deus que serve a ela. Irmãos, como é gostoso você saber que você tem um Deus que está te servindo nos momentos mais difíceis da tua vida. Naquele momento que você fala assim, Senhor, não tem mais jeito. Aí Deus fala para mim, tem, agora chegou o momento do meu jeito. Agora eu vou dar jeito para você. Ele é o Senhor, confia nesse Deus, irmãos. Serve ao Senhor com alegria. Serve as pessoas que você pode servir com aquilo que você recebeu de Deus, que Deus vai te dar a bênção com toda certeza. Outra coisa, irmãos, Jesus abandonou seu lugar na mesa principal para servir a necessidade dos outros. Irmãos, quantas vezes, irmãos, nós falamos aqui na Santa Ceia todo mês, Jesus é o anfitrião, nós somos os convidados a sentar à mesa com o Senhor. Ele nos convida, Ele é o Senhor. Mas Jesus, muitas vezes, irmãos, Ele abandona o lugar principal na mesa para nos colocar na mesa com Ele. Oh, irmãos, como isso é importante, irmãos. Já pensou, Jesus deixou o céu para vir neste mundo em forma humana, se humilhou, como diz Filipenses, Paulo diz lá. Para que isso, irmãos? Exatamente devido às nossas necessidades. Quantas pessoas muitas vezes necessitam uma palavra de ânimo e conforto? Eu sempre falo, irmãos, já pensou Paulo e Silas vivendo nesse século 21? Aonde você tem um WhatsApp que daqui você fala no Japão no mesmo minuto. Você fala através de e-mail, através de um monte de coisa instantaneamente. Já pensou Paulo e Silas com essa eletrônica na mão? O que eles fariam nesse mundo? E você tem tudo isso aí, às vezes, de mandar uma palavra de ânimo, de coragem, de agradecimento, né? Às vezes fala tanta coisa que não tem nem cabimento, né? Irmãos, usa as coisas para Deus ser glorificado e exaltado. Tem um tal de Face do livro aí, meu Jesus querido. As pessoas perdem tanto tempo aquilo com coisas tão insignificantes. É o Facebook, book é livro, é a face do livro. Irmãos, ao invés de face do livro, eu não sei como fala em inglês, face da mentira, que eu vou descobrir como é mentira em inglês, para dar um nome para esse tal de Facebook aí. Irmãos, usa aquilo para Deus ser glorificado. Deus te deu o dom para você lá, você tem a facilidade. Usa aquilo lá para Deus ser glorificado e exaltado. Deus vai ser glorificado, vai ser exaltado. Muitas pessoas necessitam de uma mensagem. Você tem nas tuas mãos isso aí. Outra coisa nós aprendemos com Jesus, irmão. Jesus compartilhou a responsabilidade e a autoridade com aqueles que chamou para libertar. Irmãos, Jesus, na oração sacerdotal, João 17, Jesus falou assim, ó Pai, aonde eu estou, quero que eles estejam também. Assim como nós somos, ó Pai, quero que o Senhor seja um com eles, e nós sejamos todos unidos. Irmãos, como é que nós vamos alcançar isso, se não for servindo um ao outro? A Trindade de Deus, um trabalha em favor do outro. Se a pessoa, seu Espírito Santo, fala assim, não, eu não aceito isso aí, Pai.
Jesus fala assim, não, pai, eles trabalham em conjunto, trabalham em harmonia. A mesma coisa tem que ser nós, irmãos. Jesus nos deu exemplo, a oração sacerdotal, sobre essa questão. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, se nós não olharmos isso com carinho, nós vamos sofrer as consequências. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Deus. Porque Deus vai cobrar isso de nós. Irmãos, quantos talentos enterrados nas igrejas, às vezes por birra, às vezes por ingratidão, para com Deus. Estou falando com Deus. As pessoas deixam de servir outras pessoas por capricho. Irmãos, como Deus está contando com uma igreja que venha fazer a diferença nesse mundo. Uma igreja que serve segundo o dom que recebeu de Deus, conforme o dom que recebeu de Cristo, para Cristo ser glorificado, para Cristo ser exaltado. Sabe por quê, irmãos? A humanidade, irmãos, a humanidade necessita de ver uma igreja diferente do que eles estão vendo. Jesus falou que a igreja é sal da terra e luz do mundo. A igreja clareia o mundo. A igreja, o sal preserva o mundo. O Deus não acabou com esse mundo ainda por causa da igreja, por causa dos salvos. E nós estamos perdendo muito tempo com coisinhas insignificantes, porque deixamos de servir, e Jesus conta conosco para servirmos, para sermos luz para este mundo. Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, que os homens teriam que ver que nós somos sal e luz do mundo, para quê? Para glorificar o nosso Pai que está nos céus. As pessoas, irmãos, querem ver uma igreja que serve, uma igreja abençoada, um povo diferente, para Deus ser glorificado e exaltado. Deus conta conosco, irmãos. E Paulo escrevendo agora, terminando esse texto, ele diz aqui, agora a partir do versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus. Ele foi ministro, foi exatamente, veio para o judeu por causa da verdade de Deus. Mas olha, para que confirmasse a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora o verso 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei dos gentios e cantarei o teu nome. Ao invés de nós glorificarmos, exaltarmos o Senhor e servirmos ao Senhor com alegria, nós estamos hoje judaizando a igreja. Hoje, irmãos, é tanto judaísmo nas igrejas. Não, irmãos, o judaísmo já passou. Agora é a época da graça, é a época do Espírito Santo, é a época da igreja do Senhor. E diz aqui Paulo, aqui agora no verso 10, e outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo, alegria e servir. E outra vez, verso 11, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos. Uma celebração de gozo, de alegria, uma igreja vibrante. Versículo 12. E outra vez, diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Esperamos, Jesus veio, Jesus nos salvou, nos regenerou, mas agora, ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Irmãos, cabe a nós agora celebrarmos a Deus com alegria, e servirmos a Deus com alegria, e servirmos aos outros com aquilo que Deus nos deu. Qual é o dom que Deus te deu? Pastor, não deu nenhum. É impossível. É impossível. É impossível. Deus dá dons a todos que se convertem. Deus dá dom a todo ser humano que se converte a Cristo. Não existe uma pessoa na igreja que não recebeu pelo menos um dom. Alguns recebem mais, mas todos nós recebemos um dom. E esse dom é inegociável. Esse dom é para Deus ser glorificado e exaltado. Irmãos, vamos atender a voz de Deus, irmãos. Vamos atender os ensinamentos das Escrituras. Vamos atender aquilo que Deus requer de cada um de nós.
Nós precisamos, irmãos, colocar em prática os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Porque senão, irmãos, nós vamos fazer a mesma coisa que fizeram os judeus. Os judeus rejeitaram a Cristo porque eles passaram a viver de acordo com o querer deles. Jesus veio, eles não reconheceram Jesus. O arrebatamento da igreja está próximo. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E muitas pessoas não vão ser arrebatadas porque não estão servindo ao Senhor com alegria e nem servindo as pessoas ao seu redor. Vamos ficar em pé e vamos...